Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. Eu começo falando da economia chinesa, que cresceu em um ritmo mais lento no terceiro trimestre de 2021. O país enfrenta uma grande crise de energia e o agravamento de dívidas no setor imobiliário. O produto interno bruto da China cresceu apenas 4,9% no terceiro trimestre de 2021, após avanço de 7,9% no período de abril a junho. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, o crescimento econômico mostra uma desaceleração mais significativa do que o esperado. A recuperação da segunda maior economia mundial perdeu força após a rápida retomada posterior à pandemia e o resultado ficou abaixo das previsões de 5% dos analistas. A economia nacional manteve o ímpeto de recuperação nos 3 primeiros trimestres com o avanço da reestruturação econômica e do desenvolvimento de alta qualidade. Mas devemos observar que as incertezas do ambiente internacional aumentam e a recuperação da economia doméstica é instável e desigual. As dificuldades da gigante imobiliária Evergrande, que acumula uma dívida de mais de 300 bilhões de dólares, afetaram o ânimo dos possíveis compradores do setor. Mas o Banco Central da China afirmou que qualquer impacto da Evergrande será controlável. O presidente da instituição, Yi Gang, disse no domingo que as autoridades estão atentas aos problemas com o possível não pagamento de algumas empresas. Yi Gang também garantiu que o PIB chinês deve crescer quase 8% este ano. Na saúde, a União Europeia já exportou mais de 1 bilhão de doses de vacina contra a Covid-19 para cerca de 150 países nos últimos 10 meses. Os números foram divulgados pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Alcançamos um marco importante. A União Europeia exportou até agora mais de 1 bilhão de vacinas anti-Covid para o resto do mundo. Von der Leyen afirmou ainda que o bloco é o maior exportador de vacinas anti-Covid global. De acordo com a presidente, foram distribuídas em torno de 87 milhões de doses para países de renda baixa e média por meio do mecanismo COVAX. Nos próximos meses, a União Europeia deve doar pelo menos 500 milhões de doses aos países mais vulneráveis. Segundo o bloco, mais de 75% dos adultos na União Europeia estão totalmente vacinados. Em setembro, a Comissão anunciou que o mecanismo de controle de exportação de vacinas anti-Covid-19 vai ser mantido em funcionamento até o final de dezembro. O objetivo é garantir o abastecimento das campanhas de vacinação iniciadas no bloco. Lojistas e moradores de Cabul, no Afeganistão, afirmaram que desde que o Talibã assumiu o poder, a corrupção nos mercados foi eliminada. Eles não teriam mais que pagar dinheiro ilegal aos agentes do governo. De acordo com empresários locais, os ex-agentes do governo costumavam cobrar impostos dos lojistas e também recebiam diariamente subornos dos varejistas no mercado. Segundo um lojista de 67 anos que sustenta a família de 12 membros, eram cobrados por pessoa cerca de 50 a 70 dólares. Outro lojista falou sobre sua satisfação com a segurança e que os ladrões desapareceram. O Estado Islâmico conduziu dezenas de operações, desde ataques em pequena escala contra alvos do Talibã até operações em grande escala. A primeira mulher envolvida com o nazismo a ser julgada em décadas na Alemanha permaneceu em silêncio no tribunal. O julgamento foi adiado por 3 semanas após uma tentativa de fuga da senhora de 96 anos. Irmgard Furchner enfrenta acusações em mais de 11 mil casos relacionados ao campo de concentração de Stutthof, na atual Polônia, entre 1943 e 1945. De cadeira de rodas, a idosa cobriu a cabeça com um lenço e usou óculos escuros para esconder o rosto das câmeras. Ela é a primeira mulher envolvida com o nazismo a ser julgada em décadas na Alemanha. O Ministério Público acusa a ré de ter ajudado e incitado o assassinato pérfido e cruel de milhares de prisioneiros no campo em que trabalhava, como datilógrafa e secretária do comandante local. Viver em um vilarejo sem rede de telefonia celular tem um lado purificador. Pelo menos é o que diz uma moradora de uma pequena cidade americana. O vilarejo atrai aqueles que estão cansados de estar sempre conectados.
Esta pequena cidade no nordeste dos Estados Unidos não possui uma rede de telefonia celular. Green Bank, no estado de West Virginia, hospeda um observatório há mais de 60 anos que precisa de silêncio de rádio para estudar estrelas e buracos negros. Por isso, o governo criou uma zona de calma em 1958 para proteger as atividades do observatório e também as de um site da Agência de Inteligência Militar Americana. As ondas de rádio são limitadas e restritas a uma área de quase 34 mil km² na área de Green Bank e o uso de Wi-Fi é desencorajado. Vir aqui é poder, se quiser, escapar de tudo. Há uma certa purificação que toma a pessoa, que basicamente dá tempo para limpar a mente. O posto de turismo aproveita a situação e promove a região como uma zona de desintoxicação digital. A gente vê pássaros, notamos as aves, os animais, é um escape. Não sou grande fã de celulares e de tudo nas redes sociais. Para mim, é uma ótima pausa, é um momento tranquilo, quando se pode escutar o outro, acho maravilhoso. Mas, de acordo com os moradores, a internet sem fio se espalhou nos últimos anos, apesar das normas que impõem multas de $50. Junto com a construção de hotéis e restaurantes, os preços dos imóveis no condado de Pocahontas, onde o Green Bank está localizado, aumentaram quase 3 vezes mais rápido do que a média nacional na última década. Se trouxerem para Green Bank o ruído que está em toda parte, esta área tranquila vai se tornar como em qualquer outro lugar. É muito preocupante, porque é por isso que as pessoas estão aqui, porque não é como em todos os outros lugares, porque existe uma mentalidade diferente, um estilo de vida mais lento aqui. Em meio às estranhas regras, alguns moradores de Green Bank acreditam que a falta de cobertura telefônica é perigosa e que o lugar deve ser modernizado. Mas, por enquanto, a cidadezinha de menos de 200 habitantes continuará sendo uma zona de fuga para aqueles que desejam ficar longe dos celulares. E antes de encerrar, você vai conhecer a corrida mais longa do mundo. São mais de 5.500 voltas no mesmo prédio em Nova York. Vamos ver. Um desafio para a monotonia, correr 4.989 quilômetros em 5.549 voltas ao redor de um instituto no Queens, em Nova York. Ninguém pode nem contar com a mudança de cenário para se motivar, e a única diferença na rotina é a direção da corrida que varia de um dia para o outro. Os participantes têm no máximo 52 dias para completar a prova, o que significa fazer 96 quilômetros ou quase 2 maratonas diárias. A prova está na 25ª edição e se chama Corrida de Autotranscendência Street Moy. Você tem capacidade para correr 96 km por dia aproximadamente? E como seus pés vão responder a isso? Como você vai se recuperar no dia seguinte? Você tem motivação para acordar cedo, a partir das 6 horas, e ir até a meia-noite se necessário? Essa é apenas a ponta do iceberg dos problemas. Os participantes podem variar entre correr e caminhar. O corredor come durante as passadas o equivalente a 10.000 calorias, o que é queimado durante o dia. O resto, 6 horas, é gasto dormindo, tomando banho e curando as bolhas nos pés em um alojamento próximo. Apenas veteranos de maratonas extremas podem participar. Você tem que aprender que todo dia vai ser o mesmo loop e assim por diante. Felizmente, mudamos de direção todos os dias, então é bom para o corpo manter um certo equilíbrio. Mas o principal desafio é que a mente sempre pensa, amanhã eu quero terminar. Mas você está meio perdido no mar, você tem que aceitar que vai continuar e continuar assim. Haja pique, hein? Por hoje é isso, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais.